O que Paulo quis dizer com culto racional? Hoje é o primeiro episódio da série Mente Cristã aqui no Na Real com Silas Fernandes. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque é de suma importância a sua inscrição. Vamos começar essa série falando sobre várias questões acerca do culto racional. Até onde é emoção, razão, até onde você está sendo transformado pela verdade do Evangelho. Então é sobre isso que nós vamos falar e tratar aqui nesse primeiro vídeo, o primeiro episódio dessa série Mente Cristã. Fique ligado comigo, dispara para geral, para que outras pessoas também possam começar a ter uma experiência de entrega verdadeira no momento do culto racional. Vamos falar sobre isso? Porque existe uma pergunta que talvez a igreja contemporânea, nos nossos tempos, precisa ter coragem de fazer. Se eu chorei, se eu senti uma forte emoção, se eu arrepiei, se eu gritei, se eu pulei, se eu saí correndo, se eu caí, entende? Se eu tive essa grande emoção a ponto de fazer qualquer uma dessas ações que eu acabei de citar, diz respeito à presença de Deus ou diz respeito a questões emocionais do ser humano? É sobre isso que nós vamos tratar dentro, é claro, da teologia da palavra. Certo? Isso significa necessariamente que eu tive um encontro real com Deus. Significa que a palavra, né, trouxe uma transformação no meu modo de viver, no meu modo de pensar e de enxergar, que eu, como ser humano, preciso de transformação diária pela verdade em Cristo. É sobre isso que nós vamos falar sobre isso. Porque uma coisa é fato, o ser humano é emocional. A emoção, ela é real, mas a emoção não é necessariamente a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, certo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes, as suas emoções, ela talvez não esteja respaldada dentro da verdade da palavra. E é sobre isso que nós vamos falar em relação a tal experiência de culto que, infelizmente, tem tido grande destaque nesse tempo contemporâneo na qual nós estamos vivendo aqui, tá? Você pode chorar assistindo um filme, uma série, uma novela, algo fictício, né, que nunca aconteceu. E nós sentimos emoções, certo? Quando nós assistimos a um vídeo, a um filme, a uma novela, quando escutamos uma canção belíssima, nós temos emoções acerca daquela canção. Pode até experimentar uma certa euforia, né, no meio de uma multidão, sem querer saber explicar o porquê você sentiu aquela emoção. Então, questões emocionais, somos seres humanos, é algo real, então pode acontecer dentro de um culto, tá? Mas vamos lá. Então, se o ser humano, por exemplo, pode ter experiências emocionais extremamente intensas, né, diante de coisas que não são verdadeiras, como, por exemplo, o filme fictício, por exemplo, a intensidade da experiência religiosa sozinha, escute isso, não pode ser a prova da presença de Deus na vida daquela pessoa. Consegue entender o que eu quero dizer aqui para vocês? Porque você tem que saber discernir se aquela emoção é algo que provém da verdade, das Escrituras. E nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo sobre isso. Talvez seja justamente por isso que o apóstolo Paulo escreveu, né, e dizia algo tão interessante, né, como o livro ali
de Romanos, no capítulo 12. O que ele diz lá? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que? Racional. Mas afinal, o que é o culto racional? O problema dos dois extremos. Vamos começar a falar sobre os extremos em relação a isso. Quando ouvimos culto racional, podemos cometer um erro gravíssimo, tá? Imaginar que Paulo está defendendo um cristianismo frio, um cristianismo let it go, entende? Frozen. Não, não é isso. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa questão do culto racional, ele não está dizendo que o culto que você vai prestar a Deus ali deve ser algo frio, deve ser algo totalmente pela razão, entende? Você prestar um culto ali imaginando vírgula por vírgula, digamos assim, nas palavras que você vai expor ali em oração a Deus, que elas sejam palavras até mesmo difíceis, teológicas. Entende? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando sobre culto racional. Imaginar que Paulo está defendendo um culto, por exemplo, sem lágrimas, sem entusiasmo, sem expressão corporal, não. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está trazendo como ensinamento ali em Romanos capítulo 12. Como se o culto verdadeiro, né, bíblico, fosse aquele que todo mundo fica apenas ali sentado, fica sentado, intelectualmente analisando uma tese teológica. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. O culto que você vai prestar a Deus, ela não pode ser uma tese teológica. Entende? Mas um culto racional é um culto na qual você entende e tem discernimento do que você está oferecendo a Deus ali. Entende? A Bíblia é profundamente emocional. Nós vemos, por exemplo, Davi chorou. Os salmos, né, que transbordam ali, vários salmistas ali que transbordam angústia, alegria, medo, esperança. E o que dizer de Jesus? Perdão, o próprio Jesus Cristo que chorou pela morte de Lázaro, do amigo. Entende? Paulo, né, que demonstra afeto. Existe celebração, lamento, reverência, temor e alegria. Entende? Portanto, o problema do cristianismo não é você sentir. Escute bem o que eu vou dizer. Não é você sentir. O problema começa quando transformamos aquilo que nós sentimos no critério daquilo que é verdade. Entendeu? Jesus é a verdade. Quando nós colocamos... eu senti um arrepio. Nós usamos esse sentimento, esse sentir o arrepio, como se fosse o critério da verdade. O critério daquilo que nos transforma. E não é isso. O arrepio não pode te transformar. O que você sente não pode te transformar. Mas é a verdade da palavra que te transforma. Entendeu? Outro ponto aqui. Aqui nós encontramos esses dois extremos. De um lado, uma fé que praticamente desconfia de qualquer emoção que você acabar expondo ali no seu culto, tá? Do outro lado, uma espiritualidade que parece acreditar que quanto mais intensa for a emoção, mais intensa foi a presença de Deus. Entende? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você chorou horrores no culto, entende? Que quer dizer que é a presença de Deus, gente. Pode ser uma manifestação, a grande emoção, porque você entendeu a palavra, entendeu a verdade da palavra e você se emocionou. Entende? A emoção, ela não deve carregar a presença. Pelo contrário, a presença de Deus que acaba gerando em nós a emoção. A verdade da palavra, a verdade em Jesus que gera em nós a emoção. Entendeu? Eu não quero, por exemplo, viver uma vida... senti um arrepio.
é a presença de Deus. Entende? Nós não podemos viver nos dois extremos, nem racionalizar demais a ponto de você entregar um culto frio, um culto na qual você vai ficar analisando cada vírgula no que o pregador, no que o cantor ali do Ministério de Louvor vai estar ministrando. Entende? O que é ser racional é você, de fato, entender que é a verdade da palavra, a verdade que é Jesus, que é a presença de Deus que acaba gerando em nós essas emoções. Entendeu? O apóstolo Paulo ele acaba reivindicando os dois aí nesse texto aí que nós lemos de Romanos, tá? Nós lemos aqui o texto de Romanos, capítulo 12, e dando prosseguimento aqui sobre o que significa o culto racional. Escute isso. A expressão usada por Paulo, ela é muito interessante. Eu quero que você preste bastante atenção. Romanos capítulo 12, versículo 1, aparece essa expressão grega, que é logike latreia. E aqui precisamos tomar muito cuidado, porque traduzir o logike simplesmente como racional, no caso, pode fazer o leitor, né, moderno, né, imaginar racionalismo, lógica, fria, intelectualismo. Mas a ideia, no caso dessa palavra, dessa expressão, ela pode carregar sentidos como um culto razoável, consciente, coerente, próprio de alguém que compreendeu aquilo que Deus fez. Entendeu? Isso é o significado de racional, de prestar um culto racional. E isso fica ainda mais interessante quando nós percebemos que Romanos 12, né, onde Romanos 12, né, está localizado ali. Porque Paulo passou 11 capítulos, escute isso, desenvolvendo uma argumentação teológica. Primeiro ele começa com expondo o pecado, depois ele fala sobre a justificação em Cristo, depois ele fala da graça que nos alcança, né? Porque onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça de Deus. Depois ele fala de fé, da fé que nós temos nessa verdade. Depois ele fala do Cristo ressuscitado, de Jesus. Depois ele vai falar de Espírito, né? O Espírito que nos conduz à verdade. Depois ele fala das misericórdias de Deus. Aí, então, depois disso tudo, depois que ele passa por todas essas questões da palavra, ali nos capítulos anteriores, nos 11 primeiros capítulos, ele vem começando a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Esse pois importa muito, porque Paulo está dizendo, em outras palavras, que diante de tudo aquilo que você acabou de compreender sobre Deus, agora responde a ele com a sua própria vida. Entendeu? Rogo, pois, irmãos, que tudo aquilo que eu compreendi sobre Deus, sobre o que eu compreendi nesses primeiros 11 capítulos que antecede o capítulo 12, depois que eu entendo tudo aquilo que é a base, que é a fundamentação daquilo que eu acredito, da minha fé, aí sim eu respondo com a minha própria vida. Tá vendo que não é um estímulo emocional, um mero arrepio? Tá vendo que não é um mero choro ali? Mas é o entendimento daquilo que você vai prestar com a sua própria vida. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o entendimento de todas essas questões antes mesmo de chegar ao seu culto ali no capítulo 12. Entendeu? Você percebe isso? Primeiro existe uma verdade compreendida. Nós compreendemos sobre pecado, justificação, sobre graça, sobre fé, sobre o Jesus Cristo ali na cruz, sobre o Espírito Santo, para então depois nós
ter compreendido, ter a consciência, a racionalidade do que isso produz em nós, da verdade que produz em nós e nos liberta, nós entregamos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, olha só, primeiro existe uma verdade compreendida, depois existe uma resposta a essa verdade compreendida. O culto cristão, ele não nasce simplesmente de um estímulo, ele nasce de uma realidade. É real que o Silas já entendeu o que é pecado, já entendeu a sua justificação em Jesus, já entendeu o sacrifício de Jesus, já entendeu que foi pela graça que produziu a fé no Silas, entendeu? E por meio dessa fé, ele entendeu que o Espírito Santo habita dentro dele. Aí, a partir disso, dessa verdade que transformou a vida do Silas, o Silas vai prestar o culto santo e agradável a Deus, dando o seu próprio corpo como sacrifício vivo. Entendeu? Gente, olha o tanto que é poderoso quando nós entendemos isso. Entende? O corpo também adora, meu povo. Entende? E tem uma ironia maravilhosa nesse texto, tá? Do apóstolo Paulo. Paulo, ele fala de um culto racional e imediatamente ele fala do corpo. Entende? Apresentai-vos vossos corpos. Isso destrói a ideia de que o culto racional significa uma experiência puramente cerebral. Não é uma experiência cerebral que você vai sentar e vai ficar analisando se aquilo faz sentido na sua razão. Até porque a fé, ela não é a razão. Entendeu? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Entendeu, gente? Isso destrói a ideia de que o culto racional significa uma experiência puramente cerebral. E olha só, o cristianismo não é platonismo disfarçado. O corpo importa. Você pode se ajoelhar, você pode levantar suas mãos, você pode chorar, você pode cantar, você pode se prostrar, você pode celebrar. Mas desde que tudo isso, todas essas ações que você está fazendo ali no seu culto, você tenha o entendimento, o discernimento do que você está fazendo. E não meras emoções. Não é sair rodopiando dentro de um culto, batendo na pessoa que está ao lado e falando, chamando isso de Espírito Santo. Entendeu? Olha só isso. O problema está em transformar o gesto em evidência automática de espiritualidade. Eu vou repetir essa frase. O problema está em transformar o gesto, levantar as mãos, se ajoelhar, chorar, em evidência automática de espiritualidade. A pessoa saiu rodopiando, tá cheia do Espírito Santo. A pessoa tá chorando, muita emoção, tá cheia do Espírito Santo. Tá levantando a mão, tá cheia do Espírito Santo. Não reduz a presença e a manifestação de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós a um mero gesto. Não faça isso. Entendeu? Olha só isso. Não levantar também não prova que alguém seja frio espiritualmente. Quando você vê uma pessoa quietinha lá no culto, prestando o seu culto ali, silenciosa, talvez lá na última fileira do culto, a pessoa achar que a pessoa está vazia espiritualmente. Gente, erro grotesco isso. Não é o seu glória a Deus mais alto, o seu aleluia mais alto, que vai discernir, né, no meio ali da igreja, que você é o mais espiritual. É a pessoa que vê todas as coisas que está acontecendo no mundo espiritual. Não significa isso. Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus, para que de fato nós possamos ser transformados por essa verdade que nós, com esse entendimento, entregamos ao Senhor um culto racional, santo e agradável, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo. Entendeu? Olha só outra coisa aqui, gente, que eu preciso falar. E aqui nós entramos em algo
que a psicologia, as ciências humanas ajudam a perceber, tá? Por exemplo, seres humanos, eles aprendem comportamentos socialmente, tá? E nós vamos começar a falar sobre isso. Porque o ser humano observa e imita. Nós criamos códigos de pertencimento dependendo do grupo na qual você esteja. Por exemplo, você vai para uma igreja presbiteriana, daquelas tradicionais, você com certeza vai encontrar um culto na qual as pessoas é mais contida, orações mais silenciosas, não bate palma, o tempo todo sentado, aquele ambiente silencioso. Aí você vai num culto de uma Assembleia de Deus bem pentecostal, bem raiz. Você vai ver o quê? Muito barulho, glória a Deus para todo lado, aleluia para todo lado, pessoas orando em línguas, pessoas rodando, até chorando alto, manifestações, entende? Aí, às vezes, a pessoa, de tanto ir àquele determinado culto, a pessoa acaba se comportando, se colocando, né, dentro daquele mover, né, daquele gesto, até as formas gestuais, eu não sei se existe essa palavra, que as pessoas daquele determinado grupo ali de comunhão se comporta dentro do culto, entendeu? Estão conseguindo entender? Já deixa o seu like aí, manda para todo mundo para que as pessoas possam entender o que é este culto racional, tá? Toda comunidade desenvolve uma linguagem própria, inclusive as comunidades religiosas. Agora, algo que é muito perigoso aqui é quando a cultura de determinada igreja ela começa a virar doutrina, tá? Isso é fundamental para essa série que eu vou trazer, a mente cristã, justamente para nós ter um entendimento, porque nós vamos começar a aprofundar cada vez mais nessa série, tá? Porque alguém, no caso, pode entrar em determinada comunidade cristã e aprender, mesmo sem ninguém ensinar formalmente. Como que isso é capaz, Silas? Como uma pessoa cheia do Espírito Santo supostamente se comporta. Agora vamos começar a entrar aqui. Em uma tradição, né, reverência significa silêncio. Em outra, significa levantar as mãos. Em outra é gritar, em outra é dançar, em outra é cair. Entendeu? E depois de algumas gerações, ainda existe um grande perigo. Qual é o perigo? A cultura daquele determinado grupo pode adquirir a aparência de doutrina. Começa a doutrinar o comportamento daquela pessoa que está dentro daquele determinado grupo, tá? A pessoa já não sabe explicar por que aquilo acontece. Por que começa a tocar o louvor, você começa a rodopiar? A pessoa fala, é a presença de Deus, mas o apóstolo Paulo fala do culto racional. Em nenhum momento você verá as pessoas nas escrituras, as pessoas rodopiando, falando em línguas, com esse tipo de ação. Então, como discernir se aquela ação, se aquela atitude, se aquele comportamento é de fato a presença de Deus? E aqui entra algo muito importante. Eu não estou aqui falando para você aí sentar na cadeira, no banco aí da sua igreja e começar a analisar o comportamento das pessoas, não. Esse estudo aqui é para nós, é individual. Entende? É para mim, é para você, para que nós possamos, de fato, prestar um culto santo e agradável ao Senhor, com discernimento. Isso aqui que eu estou trazendo aqui nessa série é para que nós possamos, de fato, entregar esse culto santo e agradável ao Senhor, tá? Agora um ponto aqui que eu preciso falar com vocês, a pessoa às vezes pode até falar, a presença de Deus chegou, eu senti algo forte, eu comecei a rodar, comecei a falar em línguas, comecei a chorar de forma intensa, entende? Ela
não é, por exemplo, olha só, essa afirmação ela precisa ser examinada, porque não é necessariamente condenada. Foi aquilo que eu falei para você, não sentar e ficar condenando todo mundo, mas ela precisa ser examinada, precisa ter discernimento, porque uma das funções de uma mente cristã madura é conseguir ter o discernimento daquilo que é da palavra da Bíblia, interpretação e cultura. Aquilo tem respaldo bíblico ou aquilo apenas é um mover de comportamento cultural daquele determinado grupo, daquela determinada igreja. Entende? Emoção coletiva não é exclusividade da igreja, tá? E aqui precisamos ter maturidade para dizer por quê. Porque experiências coletivas intensas não acontecem somente dentro das igrejas. Acontecem em estádios de futebol, acontecem em shows, acontecem em comícios, em eventos motivacionais, em retiros, acontecem em festivais, em manifestações públicas. Uma multidão possui uma dinâmica psicológica própria, entendeu? No estádio de futebol, quando o Flamengo faz o gol, qual é a reação dos flamenguistas? É grito para todo lado, é pular, aquela euforia louca, entendeu? Agora uma expectativa coletiva, com música, repetição, pertencimento, liderança carismática, sincronização de comportamento, como, por exemplo, levantar as mãos no momento do louvor, da adoração, podem intensificar aquilo que cada indivíduo sente, entendeu? E o culto não pode ser, gente, uma experiência. O culto não pode ser experiência. O culto tem que ser algo racional e o culto tem que ser você entregando a Deus e não você indo na igreja para ter uma experiência de culto. Entendeu? Olha só, isso não significa que toda experiência coletiva seja falsa, tá? Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer, escute essa frase aqui. Explicar um mecanismo psicológico, ela não elimina automaticamente uma experiência espiritual. Não é o Silas quem vai apontar o dedo e discernir se o irmão Joaquim está ou não cheio do Espírito Santo. Não compete a mim, mas compete ao Silas trazer o entendimento à luz da palavra, assim como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, e falar, irmão Joaquim, a palavra é essa. Essa é a verdade das Escrituras. E aquela verdade da palavra das Escrituras vai gerar um entendimento e um discernimento na consciência, no entendimento do irmão Joaquim. O irmão Joaquim vai receber aquela verdade, vai ser transformado por aquela verdade. Entendeu a diferença? Olha só, eu senti algo muito forte, portanto foi Deus. Será? Esse salto lógico, ele não é seguro. Por quê? O cristianismo não nos pede para negar nossas emoções. Ele nos pede para discernir as nossas emoções. Agora vamos entrar num campo aqui muito perigoso, que é a tal da experiência e da manipulação. Isso prepara, tá, o terreno aqui para os próximos episódios dessa série da mente cristã. Porque existe uma diferença entre uma experiência emocional que surge de forma natural e uma experiência emocional deliberadamente produzida. Vou repetir. Existe uma diferença entre uma experiência emocional que surge naturalmente e uma experiência emocional deliberadamente produzida. Vou dizer, música produz emoção. Silêncio produz expectativa. Repetição produz familiaridade. Uma multidão respondendo simultaneamente aumenta a sensação de quê? De pertencimento. Entendeu? Uma liderança pode usar, por exemplo, uma linguagem para conduzir a atenção daquelas pessoas de um determinado lugar. Nada disso, isoladamente, prova manipulação. Vamos tomar cuidado com isso. Escute o que eu vou dizer. O problema nasce e começa quando estes recursos deixam de servir a mensagem, a palavra.
A partir do momento que o discurso do líder, do pregador, do ministro de louvor ou de qualquer outra pessoa que está conduzindo ali aquele momento do culto, ele sai da verdade das escrituras e começa a trazer palavras que vai trazer emoções que não está respaldadas nas escrituras, aí sim começa a manipulação, certo? O problema começa aqui quando a pessoa começa a fabricar determinado estado emocional, tá? Para convencer as pessoas de que Deus que apareceu, que Deus está presente naquele lugar. Gente, nós precisamos, nós que estamos em altares, ministrando louvor, ministrando a palavra de Deus, nós precisamos ter um entendimento que a palavra de Deus, a palavra em si, pura, simples, o que está escrito nas escrituras, ela já tem o poder o suficiente para transformar a vida de uma pessoa, porque ela é a verdade. Não é as palavras que o Silas vai usar, palavras bonitas, que o Silas vai usar para tocar e emocionar a pessoa, que vai transformar a pessoa. Não, mas é a palavra de Deus. É sobre ele, é sobre a palavra dele, não é sobre a palavra e sobre o Silas, mas é sobre Deus. É isso que os pregadores dessa geração precisam começar a entender. Abra a palavra e começa a falar de si mesmo. Não, gente. Uma coisa é você contar o seu testemunho como uma edificação na vida das pessoas. Outra coisa é você trazer a mensagem, falar de Jesus. Foca em Jesus, foca na palavra. As pessoas estão na igreja para ter uma experiência ali de transformação por meio da palavra e não uma experiência daquilo que eu vou falar sobre mim. Entendeu? É colocar o humanismo no meio, no centro do culto. Meu Deus do céu. Olha só. Quando questionar aquela experiência passa a significar questionar o próprio Deus. Gente, isso é muito perigoso. Entende? Porque eu vou dar um exemplo sobre isso. Estamos lá no culto, no meio do culto. Aí o louvor tá bem tenso. Aí a irmãzinha lá começa a rodar. Vamos supor que aquela irmãzinha está visitando uma igreja batista, um exemplo. Uma batista mais tradicional. E aquela irmãzinha é da Assembleia de Deus e está visitando. A irmã não conhece a cultura ali dos irmãos batistas, né? Que são mais contidos, assim, na adoração. Levanta a mão, bate palmo, mas não sai rodopiando, por exemplo. E a irmã começa a rodopiar. Aí os irmãos batistas não sabem nem de onde aquela irmã vem, não sabem a experiência que aquela irmã tem, o entendimento da palavra que aquela irmã tem. O irmão começa a apontar, falando que não é Deus. Cuidado, gente. E errado também é aquela irmã que está rodopiando achar que apenas aquele rodopio é Deus. Tá vendo? Tá vendo que não é os achismos de um ou de outro, os extremos de um de outro, mas é a verdade. Gente, se nós focarmos na palavra, no estudo das escrituras, na verdade, ninguém sai errado. Sai todo mundo transformado pela palavra que já é suficiente para trazer transformação para mim e para você. Entendeu? Quando o líder se torna um intérprete absoluto daquilo que você está sentindo, cuidado, isso é manipulação. Aí entramos em um território muito mais perigoso, porque manipulação espiritual frequentemente acontece quando alguém consegue controlar o significado que você atribui às suas próprias emoções. Isso é manipulação espiritual. Mas o Espírito Santo não nos faz sentir, Silas. Claro que faz. A questão nunca foi essa. A presença de emoção não invalida uma experiência com Deus. Mas, biblicamente, o Espírito Santo não aparece apenas produzindo sensações. O Espírito Santo, ele convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Ele ensina,
Ele conduz a verdade. Jesus falou o quê? Quando ele foi assunto aos céus, ele falou que enviaria o Espírito Santo e este conduziria toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. O Espírito Santo tem o papel de nos conduzir a Jesus. E por meio de Jesus, que é o único caminho, verdade e a vida, nos leva até a Deus, a vida eterna. Entendeu? Produz fruto, transforma caráter, glorifica Cristo o tempo todo. É um culto cristocêntrico. Menos o eu, menos falar de mim, menos falar de minhas experiências, das minhas certezas próprias e começar a focar em Jesus. Cristocêntrico. Isso muda completamente o nosso critério. Talvez uma pergunta mais madura depois de um culto não seja o que eu senti, mas o que aquilo que eu experimentei está produzindo dentro de mim. Está produzindo mais amor, mais domínio próprio, mais verdade, mais arrependimento, mais humildade, mais presença e desejo pela presença de Deus? Ou apenas uma necessidade de repetir aquela mesma sensação no próximo culto que você for? E aí? Me responda. Porque existe uma diferença gritante aqui entre transformação e dependência de estímulo. Se a pessoa não sente o arrepio no culto, o culto foi uma merda, né? Só que o culto é você que presta a Deus. Quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos para, como igreja, prestar um culto agradável a Deus. Se o seu culto, você sai falando que foi uma merda, que o culto não foi bom, é porque você não soube prestar o seu culto. Romanos 12:2 é a chave, gente. Paulo continua. Logo depois de falar sobre culto racional, ele ainda diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a sequência aqui. Corpo, culto, mente, transformação e discernimento. Entendeu? Isso é muito diferente de uma espiritualidade que pede que você simplesmente desligue o seu pensamento e comece a sentir. Desligar o pensamento, gente, pelo amor de Deus. E tem muito pregador que manda desligar os seus pensamentos. Meu Deus do céu. Paulo quer uma mente renovada, justamente para que o cristão seja capaz de discernir se aquilo é ou não de Deus. Isso é profundamente cristão, gente. A fé bíblica não teme investigação, não teme pergunta, não teme discernimento. Porque se uma experiência só consegue sobreviver enquanto ninguém fizer perguntas sobre ela, talvez o problema não esteja nas perguntas. Talvez esteja na finalidade. Entendeu? O culto não termina quando a música acaba, quando o pregador finaliza ali o seu sermão. Existe ainda uma última coisa aqui que Romanos 12 muda completamente essa conversa. Paulo não está falando apenas sobre aquilo que acontece durante uma reunião de domingo. Ele diz: apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. O sacrifício está vivo, ele sai do templo, ele vai para sua casa, ele vai para o trabalho, ele enfrenta uma segunda-feira, ele enfrenta os relacionamentos. Talvez, tenhamos reduzido demais a palavra culto, entende? E perguntamos, como foi o culto de ontem? Como se o culto fosse apenas um evento dominical que começou às 7 e terminou às 9 horas da noite. Entendeu? Mas Paulo parece estar falando de algo muito maior, muito mais profundo. A liturgia do domingo deveria formar a vida da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado até o próximo domingo. E assim, continuamente. Porque o verdadeiro teste da adoração talvez não seja o quanto eu chorei diante do altar, mas quem eu me tornei quando eu saí do altar. Agora, para não ficar muito extenso, prometo que os próximos aqui vai ser mais reduzidos. Este é porque é o primeiro episódio dessa série. Por favor, assista até o final. Manda para aquela pessoa que precisa entender de uma vez por todas o que significa o culto racional. Tá? Então, quando Paulo fala de culto racional, ele não está propondo uma guerra entre razão e emoção,
entre razão e fé. Ele está apresentando uma vida inteira colocada diante de Deus. Corpo presente, mente renovada, emoções ordenadas, vontade submetida a Deus e uma existência pessoal transformada pela compreensão das misericórdias de Deus. Por isso, durante essa série, eu quero fazer uma distinção muito importante. Eu não quero ridicularizar quem está chorando, quem levanta as mãos, quem sai rodopiando, não. Quem se emociona demais. Não quero também canonizar aquele que fica imóvel durante o culto, que nem levanta a mão. Entende? Que fica só parado, olhando, tá? Quero fazer uma pergunta muito mais difícil aqui para vocês. O que está formando a nossa experiência com Deus? Outra aqui, a verdade produzindo emoção? A cultura produzindo comportamento? Ou técnicas produzindo experiências que depois aprendemos a chamar de espirituais? Não chame de espiritual aquilo que é uma técnica desenvolvida por você ou por um grupo da igreja. Entendeu? Porque existe uma diferença entre ser profundamente tocado por uma verdade e precisar ser profundamente estimulado a acreditar que encontrou a verdade. Existe uma diferença gritante nisso. Você acreditar que encontrou a verdade e ter que ter estímulos para chegar a essa verdade. Mas quando você já tem a verdade e apenas expõe essa verdade no seu culto. Entendeu? Talvez seja exatamente aqui que começa aquilo que Paulo chama de renovação da mente. Sacou? No próximo episódio, a pergunta fica ainda mais desconfortável, porque nós vamos falar sobre emoção, né? A emoção é inimiga da fé? Vamos falar sobre isso. Ou será que o verdadeiro problema nunca foi sentir demais, mas não saber discernir aquilo que estamos sentindo? Ficamos por aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo episódio dessa série Mente Cristã. Fui!